Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos que aconteceram durante e após a morte de Jesus. Nós temos o eclipse solar, o véu rasgado, o terremoto e a ressurreição dos mortos no dia em que Jesus morreu crucificado. Muito bem. A ressurreição dos mortos. Nós temos esse texto apenas em Mateus, capítulo 27, versículo 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Esse seria o maior milagre da humanidade se realmente tivesse acontecido. Seria, assim, um motivo para os apologetas terem falado muito sobre isso, tanto os apóstolos nos seus evangelhos, como Paulo em suas cartas, e como também os historiadores da época, mas só que nada é dito sobre esse fato. Por que será que não se fala sobre o fato da ressurreição dos santos no dia em que Jesus morreu? Essa ressurreição coletiva é uma ressurreição que faria muita gente ficar assustada e realmente acreditar que Jesus era mesmo o Filho de Deus, um homem importante e misterioso. Nem os apóstolos teriam tempo de duvidar de Jesus. Mas nós vimos que os apóstolos, até o dia que Jesus ressuscitou, segundo os textos bíblicos, eles continuavam duvidando de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus ressuscitaria. Ora, mas se Jesus, na hora da sua morte, ele ressuscitou os santos que foram para as cidades, para as suas casas, depois de mortos, será quantos dias, quantos anos? E se os apóstolos ficaram sabendo disso, logo eles teriam que crer que Jesus também ressuscitaria. Só que nos textos bíblicos nós vimos que até o momento em que Jesus não aparece a eles, não há a crença que pelos apóstolos de que Jesus ressuscitou. Então, nos dá aí uma razão de duvidar dessa ressurreição dos mortos, que se trata apenas de um conto lendário. Então, só Mateus ele fala sobre este fato lendário ocorrido, ninguém mais fala sobre isso. Como disse, nenhum apóstolo, nenhum historiador, nem Paulo, né, que foi um dos maiores apologetas e que poderia ter usado esse fato para converter as pessoas, não usou, quando falou da ressurreição nas suas cartas, não usou esse fato. Por que Paulo não usou? Porque não aconteceu. Nós podemos também observar que, quando houve ressurreição, duas delas nós temos relatos bíblicos, aconteceram através de uma ordem. Jesus dá uma ordem. E neste dia em que Jesus morreu e que os mortos ressuscitaram, não foi dada nenhuma ordem. Veja bem, quando aquele jovem, em Lucas capítulo 7, versículo 14 e 15, aquele jovem que estava sendo carregado até Jesus pela comunidade, pelas pessoas, e Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Isso dá uma conotação de que houve um mandato de Jesus. Jesus mandou que isso acontecesse. Isso também nós vimos em João capítulo 11, versículo 43 e 44, que diz que Lázaro também foi ressuscitado, mas a ressurreição de Lázaro também ocorreu de forma de uma ordem de Jesus. Jesus ordenou e Lázaro ressuscitou. E, tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, Jesus chamou, Jesus ordenou que essas pessoas ressuscitassem. E na ressurreição dos santos, no dia em que Jesus morreu, não houve nenhuma ordem para que isso acontecesse. Uma outra questão importante para refletir a ressurreição desses mortos foram para que motivo? Que sentido teria a ressurreição desses mortos no dia em que Jesus morreu? Que propósito teria? Para que eles ressuscitaram? Foi para provar que Jesus era Deus? Então, se foi para provar que Jesus era Deus, por que isso não bastou
para convencer os apóstolos de que Jesus iria ressuscitar? Por que duvidaram até o último momento da ressurreição de Jesus? Aqueles que morreram e ressuscitaram, eles iriam morrer de novo ou como é que ia ser? Se eles ressuscitaram e morreram de novo, que sentido teve então essa ressurreição? Já que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós temos: e como os homens está ordenado, morram uma vez, vindo depois o juízo. Bom, se é para morrer uma vez e depois vem o juízo final, como que Lázaro e o jovem morreu duas vezes? Será possível isso? Não há uma contradição? Uma outra questão importante é: essas pessoas que estavam enterradas, mortas, e que ressuscitaram no dia em que Jesus morreu, elas conheciam Jesus? Elas sabiam quem era Jesus? Porque nos textos bíblicos nós sabemos que Jesus diz que só ressuscita aquele que crê nele. Ora, se esses mortos ainda não ouviam falar de Jesus, como que eles poderiam ressuscitar? João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então precisa crer em Jesus para depois ressuscitar. E esses mortos, antes de Jesus ressuscitar, eles já tinham ouvido falar de Jesus para ressuscitar? Porque precisava crer em Jesus para ressuscitar. Quem eram os santos que deveriam ressuscitar nesse dia? Moisés, Jó, Abraão, Simeão e seus filhos, pessoas santas segundo a tradição da igreja. Mas nós vimos aí que muitos ressuscitaram e voltaram para suas casas. E essas pessoas foram enterradas ali, por perto, todos eles? Como é que é? Como que souberam que essas pessoas ressuscitaram e voltaram para sua casa? Quem que deu essa informação? Nós temos Mateus capítulo 11, versículo 4 a 6, que diz: e Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizaram em mim. Será que João Batista, primo de Jesus, faz parte dessa ressurreição dos mortos no dia em que Jesus morreu? Por que não se fala dele? Portanto, uma outra questão que nós podemos questionar. Em Mateus capítulo 27, versículo 53, nos diz: e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muito bem, aqui tem um grande problema. Jesus ressuscita esses mortos no dia em que ele morre, mas só saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Então, o que esses ressuscitados, no dia em que Jesus morreu, ficaram fazendo na sepultura até o terceiro dia, que foi o dia que Jesus ressuscitou? O que eles ficaram fazendo na sepultura durante esse período? Os apologetas, aqueles que tentam fazer invencionice, malabarismo do texto bíblico, vão dizer que por conta do terremoto se abriu as pedras, os sepulcros se abriram, mas os santos não ressuscitaram. Isso não pode ser uma informação séria, porque está bem claro no texto bíblico que na hora da morte de Jesus, os muitos mortos, os santos, ressuscitaram. Logo, não tem como tapar o furo com a peneira. A cidade santa diz que todos voltaram para a cidade santa em Mateus 27, 53. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A cidade santa, que nós temos informações dessa cidade santa, é a Nova Jerusalém. Isso você pode ler em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, que diz que a Nova Jerusalém é a cidade santa. Ora, foram vistos por muitos. Então a Nova Jerusalém desceu do céu, esses mortos que ressuscitaram, foram até a cidade santa. E como é que isso aconteceu? Como essa cidade santa desceu? Como que as pessoas não falaram sobre este fato
esse fenômeno extraordinário que aconteceu da Cidade Santa vir até a Terra e os santos que ressuscitaram irem para a Cidade Santa, porque é assim que deve ser, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, e que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então essa Cidade Santa, ela desceu do céu e ninguém viu? E quem viu? Por que não escreveu nada sobre esse fato, esse fenômeno? Por que logo em seguida toda Jerusalém já não acreditou em Jesus imediatamente, e os apóstolos também, por terem visto esse fenômeno extraordinário? Porque esse fenômeno extraordinário não aconteceu. Se esses mortos ressuscitaram e foram para a Cidade Santa, eles foram antes de Jesus para a Cidade Santa? Jesus foi depois para a Cidade Santa? Como se entenderia isso? Então, quem inaugurou a Cidade Santa não foi Jesus. Quem inaugurou a Cidade Santa foram os santos que ressuscitaram no dia da morte de Jesus. Um outro problema muito sério a ser resolvido é a questão de Paulo. Paulo desconhece totalmente essa passagem bíblica de Mateus, que fala sobre a ressurreição dos santos. Em 1 Coríntios 15, onde ele procura falar sobre a ressurreição, onde alude sobre os santos, a ressurreição, ele não comenta nada sobre esses fatos extraordinários. Ninguém viu esses fatos, ninguém comentou esses fatos, não existe nenhum historiador que fala sobre eles, não existe nenhum outro evangelista que falou sobre eles, não existe nenhum texto bíblico que falou sobre esse fato, logo só Mateus falou sobre isso. Trata-se de uma alegoria, trata-se de uma hipérbole, trata-se de uma invenção, trata-se de uma lenda. Não ressuscitou nenhum morto no dia que Jesus morreu. É lenda. Um abraço. Tchau, tchau.